Nesse vídeo vamos falar sobre o plural dos substantivos, mas no caso dos substantivos compostos, utilizando um mapa mental. Então vamos lá, eu esquematizei do jeito que eu achei mais fácil de lembrar as situações. Então eu esquematizei assim, quando tem a variação do primeiro elemento do substantivo composto, os casos que se varia o segundo elemento do substantivo composto, nos casos que variam os dois elementos e nos casos que são invariáveis e, por último, ali os casos especiais. Então, vamos nessa sequência. Então, quando tem a variação do primeiro elemento somente, quando nós temos um caso que é substantivo, esse símbolo aqui parece uma substância de química, eu deixo para substantivo, para me indicar substantivo, sem ter que escrever, substantivo mais preposição mais substantivo, seja essa preposição clara, que tá ali escrita, ou essa preposição oculta. Então, pés de meia, então já coloquei no plural aqui o exemplo, né, para facilitar, e cavalos vapor, né, que a preposição nesse caso está oculta. Então, a variação do primeiro. Então, vamos para o segundo caso, que é um caso tipo atípico, porque seriam duas situações possíveis. Ele pode ser tanto variar só o primeiro quanto variar os dois elementos, que é quando nós temos dois substantivos, sendo que o segundo substantivo ele especifica o primeiro. Então temos, por exemplo, pombos correio ou pombos correios, né? Nesse caso, então pode ter a variação também dos dois, tá? Então, que é a regra que tem que ser a variação só do primeiro, de fato, é quando temos a preposição aparente ou não. Quando temos a variação do segundo, não varia o primeiro, só varia o segundo. Quando nós temos palavras repetidas ou imitativas, quando nós temos uma palavra que é invariável, mais uma palavra que é variável, por exemplo, um advérbio. O advérbio é invariável, né? E aí utiliza qualquer outra palavra variável, por exemplo, um substantivo mesmo, aí seria essa situação. Ou também quando temos uma interjeição, né? Que eu coloquei, por exemplo, alto-falantes, ave-marias. Quando nós temos um verbo mais uma palavra invariável, porque o verbo ali, ele tem as variações dele, mas as variações de tempo e tudo mais, mas no caso aqui, a gente considera que vai variar só o segundo, o verbo fica fixo. Quando temos verbo, a gente imagina sempre que o verbo vai ficar fixo, tá? Então, beija-flores, guarda-chuvas, né? Beija vem do verbo beijar, guarda do verbo guardar, no caso aqui. A gente está aguardando da chuva. Quando nós temos a variação do primeiro e do segundo, quando nós temos palavras que têm variação, que nem substantivo e adjetivo, numeral mais substantivo, adjetivo mais substantivo, ou dois substantivos aí que não é aquele, que pode ser aquele caso que nós falamos, na verdade, daqui que tem a variação. Então, quartas-feiras, baixos relevos, couves-flores. Quando que é invariável, não vai ter variação de nenhuma das duas palavras, né? Quando nós tivermos verbos ali, dois verbos juntos, advérbios ou interjeições ou uma combinação ali entre eles. Aí aqui eu coloquei só um exemplo, né? Os bota fora, mas pode colocar mais exemplos aqui, tá? Casos especiais, por exemplo, aqui eu coloquei alguns, mas também você pode acrescentar outros. Os louva-a-Deus, os bem-te-vis, os bem-me-queres, os joões, ninguém, os pisca-piscas ou os piscas-piscas e os pores do sol, tá? Então, são alguns casos especiais que vocês vão observar, às vezes, em alguma questão. Vocês podem ter espaço aí para colocar outros casos, podem deixar nos comentários outros casos que tenha sido cobrado, que você tenha visto que acha interessante colocar no mapa, que eu faço esse acréscimo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, o mapa está disponível para vocês baixarem, fazerem as anotações. Qualquer acréscimo vocês também podem deixar aí nos comentários, que eu faço a anotação no mapa e fica disponível novamente para download. Bons estudos e te espero no próximo vídeo.